Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer algumas atividades de ciências da página 20 até a 23. Lembra que nessa unidade nós falamos vários assuntos? E agora nós vamos relembrar esses assuntos nas atividades propostas que a professora fez agora. Então eu quero que você pegue a sua apostila na página 20 até a página 23, que nós vamos fazer várias atividades relacionadas aos assuntos que nós falamos até agora. Então vamos lá fazer as atividades? Então aí na página 20 de vocês, está escrito assim: use o que aprendeu. Então nós vamos relembrar vários assuntos que nós falamos até agora. Nós falamos o quê? Que as plantas não se locomovem, portanto, elas que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Falamos sobre a pigmentação das plantas, falamos a importância da raiz, a importância do caule para as plantas, a importância das folhas, não é? E hoje nós vamos relembrar um pouquinho de cada coisinha disso que a gente falou. Falamos também sobre a utilidade das plantas, né? As plantas servem como remédio, alimento, servem para fazer perfumes, cosméticos, nós falamos. Então agora nós vamos relembrar nessa unidade. Então, para começar, nós vamos fazer a número 1. E a professora vai pedir ajuda de 3 coleguinhas para isso. Eu vou pedir para a Isis me ajudar nessa atividade, tá, Isis? Vou pedir para Maria Clara Bernardino e para Maria Clara Sampaio, para elas me ajudarem na página 20. Então, ajudar na leitura, ajudar nas respostas. Então, vamos lá com a professora fazer as atividades? Então, número 1, complete as sentenças de acordo com o que você aprendeu nesta unidade. As plantas são seres vivos que não se locomovem e que têm como característica a presença de pigmentos como a. Quem que dá pigmento nas folhas? Escreve aqui nesse espacinho. Que junto com o sol e a. Quem mais ajuda a plantinha crescer? Coloque aí. Os minerais e os gases é responsável pela. A planta se alimenta do quê? Coloca aí para a professora, escreve. Depois, número 2, cite 2 utilidades das plantas para o ser humano. Lembra o que a professora falou? Nós não se alimentamos pelas plantas? Com as plantas? Isso. Então, responde aí. Pausa no vídeo, responde que nós já voltamos para corrigir. Fizeram com amor, Isis? Maria Clara fez? A Maria Clara Sampaio? A Maria Clara Bernardino? Então, vamos lá na correção agora, ó. As plantas são seres vivos que não se locomovem e que têm como característica a presença de pigmentos como a clorofila, muito bem, que junto com o sol, a água, né, os minerais e os gases é responsável pelo quê? Pela fotossíntese, muito bem. Agora nós vamos citar 2 utilidades das plantas para os seres humanos. Lembra, ó, ela serve para quê? As plantas são úteis para a produção de alimentos, não é? Cosméticos e móveis, e etc, né? Por que móveis? A madeira. Lembra que a professora também falou, até lá do pau-brasil, que o pau-brasil ficou até sendo uma árvore extinta. Por quê? Porque eles pegavam o pau-brasil, utilizavam para móveis e também usavam um pigmento avermelhado para atingir tecidos, vocês estão lembrados? Então, olha quanta utilidade as plantas têm para as pessoas, né? Serve também para fazer remédios, né? Perfumes e tantas outras utilidades. Então, se você respondeu diferente da professora, não tem problema, você também acertou. Vamos ver qual outras atividades nós temos para fazer? Então, ainda na página 20, tem uma cruzadinha para você fazer, ó. Preencha a cruzadinha. Então, aproveita que a professora está lendo e faça aí, para você não se perder. A número 1, sustenta a planta e suas estruturas. Então, aqui na número 1, quem sustenta a planta? Lembra que a professora falou nas aulas anteriores? Sim, então escreve aqui já, ó. Número 2, ela fixa a planta no solo. Então, número 2, quem que fixa a planta no solo? Responde para a professora.
Número 3. Planta acostumada ao frio, muito utilizada no Natal. Essa tá facinha. Então, responde para a professora aí, já vai escrevendo. Número 4. A planta do tipo completa. Lembra que a professora falou? Se você prestar atenção, lembra bem lá no comecinho das aulas? A professora falou que era uma planta tipo completa já. Por quê? Porque ela oferecia tudo. Raiz, caule, galhos, folhas, frutos, sementes, flores. Lembrou? Então, escreve aí lá na número 4. Número 5. A maioria das folhas tem clorofila, pigmento de cor. Responde no número 5. Número 6. Planta pequena que vive em locais úmidos e não apresenta flores, nem sementes. Lembra que eu falei que precisava de bastante água e sombra para essa planta sobreviver? Então, agora dá pausa no vídeo, responde. Já a professora volta e corrige com você. Tudo prontinho? Então, vamos lá corrigir. Não esqueça, não vale corrigir com a professora. Tem que dar pausa no vídeo e fazer. Então, a número 1. Sustenta a planta com a sua estrutura. O caule, ele tem a estrutura mais forte, que nós chamamos ou caule ou tronco, não é? E ele o que? Sustenta a estrutura da planta. Número 2, quem é que fixa a planta no solo? A raiz, né? Senão o vento vem e leva a planta embora, não é verdade? Número 3, planta acostumada ao frio, muito utilizada no Natal. O pinheiro, isso mesmo, né? Lembra que a professora falou que lá nos Estados Unidos eles cortam o pinheiro e até colocam dentro de casa? Isso mesmo. Agora, número 4, planta do tipo completa. A laranjeira. Lembra que a prof também falou nas aulas anteriores? Sim. Agora, número 5, a maioria das folhas tem clorofila, pigmento de cor. Qual que é? O verde, não é? De cor verde. A número 6 agora, planta pequena que vive em locais úmidos e não apresenta flores nem sementes. Quais são? Os musgos. Isso mesmo. Vamos ver a próxima? Então, agora na página 21, relacione as colunas. Então, a primeira letrinha A, o que é isso aqui? Ela é uma raiz, um caule, uma folha, uma flor, um fruto ou uma semente? Se for a raiz, você vai colocar A. Se for caule, letra A. Se for folha, letra A. Flor, aí você que vai ver a letrinha. Onde nós vamos colocar a letrinha B? O que isso daqui é? Ela é uma raiz? Ela é um caule? Ela é uma folha? Uma flor, um fruto ou uma semente? E isso daqui que ela é, a letrinha C agora. Precisa colocar a letrinha C. Ela é uma raiz, um caule, uma folha, uma flor, um fruto ou uma semente? Olha a imagem da D, ó. Tá? Não confunda, ela segura a planta no solo, na terra, letrinha D. Ela é o quê? Uma raiz, um caule, uma folha, uma flor, um fruto ou uma semente? Letrinha E, que imagem é essa? Ela é uma raiz? Ela é um caule? Ela é uma folha, uma flor, um fruto ou uma semente? E agora a letrinha F, o que ela é? Uma raiz? Um caule? Uma folha, uma flor, um fruto ou uma semente? Pausa no vídeo, façam aí e depois da pausa novamente. Vamos ver se você acertou. Então, agora você vai pegar um lápis colorido e vai ver se você acertou. Conforme você for acertando, você já vai listando com o lápis colorido. Então, a letrinha A, que será que é isso? Vamos ver aonde que vai ser a letrinha A? Ela é uma semente, olha lá, uma semente. Agora, isso daqui é uma folha. Onde é que eu vou colocar a letrinha B? Folha. E a letrinha C? O que é isso? Um fruto. Então, letrinha C vai ser fruto. Letrinha D. Letrinha D, o que é isso? Uma raiz. Muito bem. Letrinha E, flor.
E a última, que é a letrinha F, é um caule. Que bacana, né? Se você acertou, parabéns! Muito bem! Agora nós vamos para o próximo exercício. Agora já é na página 21 de novo, olha lá. Número 5. Os frutos são uma das partes das plantas mais utilizadas na alimentação. Como surgem os frutos? Responde para a professora. Vamos ver a número 6. O que é polinização e qual parte da planta está envolvida nesse processo? Qual a consequência da polinização? Responde para a professora também. Tem tudo lá nas páginas anteriores. Número 7. Quais são os principais agentes da polinização, os polinizadores? Lembra que a professora falou? Tem vários, mas tem um muito importante? Então, responde aí, pausa no vídeo, faça tudo com muito cuidado, depois dá pausa novamente para nós estarmos respondendo. Vamos lá? Então, vamos lá, vamos ver se você acertou. Deram pausa? Fizeram? Então, vamos ver. A número 5. Os frutos são uma das partes das plantas mais utilizadas na nossa alimentação, não é verdade? Nós não comemos vários frutos? Sim. Como surgem os frutos? Olha lá. Os frutos se desenvolvem a partir da parte feminina da flor e protegem a semente. Então, lembra que a Pro falou? Isso, o gineceu e o endroceu, lembra? Parte feminina é o gineceu e a parte masculina é o quê? O endroceu. Estão lembrados? Então, os frutos se desenvolvem a partir da parte feminina da flor e protegem a semente. Agora, número 6. O que é polinização e qual parte da planta está envolvida nesse processo? Qual a consequência da polinização? Vamos responder? A polinização é a transferência do grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. Como consequência, ocorre a fecundação e a formação dos frutos, viu? Como é importante prestar atenção nas aulas anteriores, agora você sabe essa resposta, né? Agora vamos ver a número 7. Quais são os principais agentes da polinização, ou seja, os agentes polinizadores? Vamos lá? A maioria das flores são polinizadas por animais, como insetos, mas também pode ser polinizada pela água e pelo vento. Lembra que a Pro até falou que o principal deles são as abelhas? Isso mesmo. Se você também colocou abelhas, insetos, também tá certo, tá bom? Agora tem uma coisinha muito importante para você. É a página 22, que vai falar para você observar uma planta e depois fazer o que se pede. Então, ó, nós vamos ver a número 1 e vai ver a parte da planta e a função dela. Então, ó, número 1. Qual é a parte número 1? Acha aqui, ó, número 1. O que ela é? Como ela se chama? E qual é a função? Depois a número 2, o que está aqui na número 2? Escreve. Depois a função dele. Número 3, olha aqui a número 3, escreve o que é a número 3. E a função da número 3. Depois a número 4, ó, florzinha, então escreve flor. Qual é a função da flor? Muito bem, depois número 5. O que é a número 5? Olha lá. Qual é a função do número 5? Depois a número 6, olha lá a número 6. O que é a número 6 e a função dela, ó. Depois, a letra A, coloque os números correspondentes, os nomes das partes dos vegetais e suas funções, tá aqui. Letra B, das partes que você identificou no quadro anterior, quais são responsáveis pela sobrevivência da planta? Justifique sua resposta. Então, agora dá pausa no vídeo. Faça bonitinho, depois dá pausa novamente para nós estarmos corrigindo, tá bom? Prontinho? Então, bora corrigir? Então lá, observe a planta abaixo para fazer o que se pede.
Então, vamos ver a número 1? Ó, número 1. O que é a número 1? É a raiz. Fixa a planta no solo e absorve água e nutrientes. Vamos ver agora a número 2. Qual é a número 2? Ó, é o caule. O que ele faz? Sustenta outras partes da planta e transporta água e nutrientes. Muito bem. Agora vamos ver a número 3. Qual é a número 3? É a folha. E a folha faz o quê? Qual é a função dela? Respiração, fotossíntese e transpiração da planta. Agora vamos ver a número 4. Olha lá o desenho da número 4. É a flor. E qual é a função da flor? Reprodução das plantas. Muito bem. Agora vamos ver a número 5. Ó, o fruto. Qual é a função do fruto? Protege a semente e atrai animais dispersos, não é? Agora vamos ver a número 6. A número 6 é a semente. E o que a semente faz? Ela dá origem a uma nova planta, ok? Legal, né? Então, aqui, ó, nessa unidade aqui, tá assim, ó, sustenta as outras partes, tá? Então, aqui só faltou o espacinho, tá bom? Não é sustenta as, sustenta, só faltou o espacinho. Hora de dar o enter aqui, não passou o espacinho, tá bom? Vamos ver um pouco mais? Então, lá, ó, a letrinha B agora, ó. Das partes que você identificou no quadro anterior, quais são as responsáveis pela sobrevivência da planta? Justifique a sua resposta. Partes 1, 2 e 3. As raízes absorvem a água e nutrientes. O caule faz o transporte para o restante da planta e a folha é responsável pela respiração, transpiração e fotossíntese da planta, tá bom? Agora é uma hora muito importante, porque é hora da gente fazer a pausa. Então, você aproveita, pega o seu lanchinho, a sua água, que eu vou lá buscar a minha, tá bom? E eu já volto aí pra gente continuar a nossa aula, tá bom? Prontinho, já peguei minha água, né? Já trouxe a minha garrafinha junto para mim não ficar com sede e para a gente continuar a nossa aula. Já bebi um pouco lá e bebi mais um pouco aqui. Vamos continuar a nossa aulinha? Então vamos lá. Página 22. Agora nós vamos na página 22, ó. As flores podem, lá no exercício 9, tá bom? As flores podem ser polinizadas pelo vento, pela gravidade e até pelos animais. Entre esses animais estão as abelhas. Lembra que eu acabei de falar? Sim. Descreva a importância das abelhas na produção de alimentos. Então, já escreve aí para a professora e já nós vamos corrigir. Número 10. Coloque em ordem as etapas da polinização. Então, agora nós vamos colocar em ordem, tá? Essa aproximação faz com que os grãos de pólen se soltem da flor e grudem nas patas, asas e outras partes dos animais. Começa por aí, você vai ver. Se não coloca A, B, C, D ou 1, 2, não tem problema, mas tem que fazer assim, pela ordem, tá bom? Quando o animal se desloca para outra flor, os grãos de pólen se soltam, caindo sobre a parte feminina dessa flor e possibilitando a fecundação.
É a letra A, a B, a C? Vê aí. Os animais polinizadores, ao se aproximarem das flores para buscar o néctar, encostam na parte masculina da flor, onde estão o grão de pólen. Lembra dessa aula? Falei bastante sobre isso, hein, molecadinho? Agora, ó, após a fecundação das flores, formam os frutos. Então, responde, pausa no vídeo, responde e já nós voltamos para corrigir. Mas antes disso, eu quero convidar o Isaac para estar me ajudando nessas respostas, tá, Isaac? Então, eu quero um gritinho daí se você acertou, tá bom? Ou me manda lá o áudio, tá? Pro, eu acertei. E Pro, eu acho que eu errei essa. Mas eu quero lá, Isaac, você está incumbido em mandar um áudio para mim. Depois eu vou mandar para os amigos, tá bom? Então vamos lá, pausa no vídeo, faz a atividade e a gente já volta para corrigir. Prontinho? Então vamos lá. As flores podem ser polinizadoras pelo vento, pela gravidade e até pelos animais. Entre esses animais estão quem? As abelhas. Descreva a importância das abelhas na produção de alimento. Qual é a importância das abelhas na produção de alimentos? Entre os animais, as abelhas são os maiores polinizadores, de flores. Como consequência da reprodução, temos o surgimento de frutos e sementes, tá? Então, olha aí, qual é a importância? A abelha é uma das mais importantes, não é? Agora, o número 10. Coloque em ordem as etapas da polinização. Como que vai ser? Número vai ficar como? 2, 3, 1 e 4. Então, vamos ler pela sequência. Ó. Primeira, número 1. Os animais polinizadores, ao se aproximarem das flores para buscar o néctar, encosta na parte masculina da flor, onde estão os grãos de pólen. Então, esse é o número 1. Vamos ler o número 2? Essa aproximação faz com que os grãos de pólen se soltem da flor e grudem nas patas, asas e outras partes do animal. Vamos ver o número 3 agora? Quando o animal se desloca para outra flor, os grãos de pólen se soltam, caindo sobre a parte feminina dessa flor e possibilitando a fecundação. E a número 4, que é a última, assim, ó, após a fecundação das flores, formam-se os frutos. Essa já é um pouquinho mais complexa, mas eu tenho certeza que você acertou. Agora a página 23, mais um desafio. Os coqueiros produzem frutos, os cocos, apreciados no verão por sua água doce e refrescante. O coqueiro produz flores? Responde para a professora, se o coqueiro produz flores. Prontinho? Deu pausa aí? Se você não deu, dá pausa. Isso, não vale falar que deu pausa e não deu. Agora sim, se você deu pausa, se você já fez, nós vamos corrigir. Os coqueiros produzem frutos, os cocos, apreciado no verão por sua água doce e refrescante, principalmente quando a gente vai na praia, né? Que delícia tomar uma água de coco. Eu tô com uma saudade da praia, mas agora não pode ir, né? A gente nem pode sair muito de casa, né? Então, a gente tem que tomar água de coco em casa mesmo, né? E agora a professora Isa quer saber se o coqueiro dá ou não flores. É uma resposta que eu quero saber de vocês. Responde para a professora, por favor. Vamos ver? Sim. Os frutos são originados das flores que foram fecundadas. Se o coqueiro apresenta coco, que é um fruto, significa que ele apresenta flores. Legal, né? Sim. Então, resposta é sim e você vai responder o restante. Por quê? Porque ele tem o quê? Um fruto que é o coco, não é? Isso mesmo. E agora esse é um desafio para você fazer, né? Então, você vai ler o tema aqui, vai ver se você teve dificuldade, se não teve, se foi fácil para você, então você vai ver o que nós estudamos nessa unidade e depois vai fazer o respondinho aqui, que é a linha de chegada. Então, responder
o que é a linha de chegada. E agora nós vamos para o quê? Porque isso aqui é pessoal, né? Nós vamos para a tarefa. A tarefa você vai realizar no seu caderninho, que é uma atividade que está anexa aí no plano de aula. Então, o que você vai fazer? Vai realizar no seu caderno de ciências, tá? Que é o caderninho azul. Pega o caderninho azul, vai lá no plano de aula, vai ter uma atividade para você fazer e você vai fazer no seu caderninho, tá bom? Finalizamos a nossa aula. Um grande beijo para você e até amanhã.